Olá, meu nome é Ana Patrícia Maia, eu sou diretora do SUSPET RJ, conselheira da EPET, geóloga e jornalista, e vou falar um pouquinho com vocês sobre essa apresentação que eu fiz na semana passada na SOEA, a 76ª SOEA, Semana Oficial de Engenharia e Agronomia, do Sistema Confea-CREA, que foi realizada lá em Palmas, capital do Tocantins, e no dia 17 nós tivemos um debate na Câmara de Geologia, com a participação do ex-diretor Guilherme Estrela, com a participação do ex-senador Roberto Requião, com a participação do presidente do Clube de Engenharia, Pedro Celestino, e com a participação do presidente também do Clube da Academia de Engenharia e do CREA-RJ, Francis Bogossian, e com a minha participação nesse debate. E eu fiz essa palestra sobre o papel do pré-sal na geopolítica do petróleo mundial. Uma palestra que eu também já tinha apresentado uma versão parecida no Congresso Internacional de Geofísica realizado aqui no Rio recentemente. Então, vamos lá, vamos falar sobre o assunto. O conteúdo, nós vamos fazer uma pequena introdução, nós vamos falar sobre a produção saudita e a representatividade dos campos gigantes na representação saudita, os campos do pré-sal. Nós vamos falar sobre a presença de campos gigantes brasileiros nos 5 memoirs da Associação Americana de Geólogos de Petróleo, a APG, sobre o campo de Búzios, que é o maior supergigante do pré-sal, sobre Lula, nosso maior campo produtor atualmente, maior campo produtor em água ultraprofunda do mundo, sobre o pré-sal nas descobertas mundiais, pré-sal na produção, os volumes do pré-sal de Santos e uma comparação da apresentação das reservas de Brasil e Noruega e os comentários finais. Então, os campos de petróleo e gás com mais de 500 bilhões de barris de óleo equivalentes são chamados de gigantes. Eles são o maior prêmio do mundo. Gigantes impulsionam as economias mundiais e a prosperidade humana. Essa frase de Merrill Stermack, 2017, está, então, no memoir mais recente, que é o memoir 113, publicado pela Associação Americana de Geólogos de Petróleo em 2017. Tá? Mostrando aí a importância desses campos. Vamos falar um pouquinho das definições. Um campo gigante, ele pode ser considerado gigante por 2 critérios. O critério das reservas e o critério da produção. Segundo o critério das reservas, um campo é gigante quando ele tem reservas maiores do que 500 milhões de barris de petróleo, iguais ou maiores do que 500 milhões de barris de petróleo. Um campo é supergigante quando ele tem reservas iguais ou maiores do que 5 bilhões de barris de petróleo, e um campo é mega gigante quando ele tem reservas iguais ou maiores do que 50 bilhões de barris de petróleo. Nós só temos 3 campos supergigantes no mundo, que são Ghawar, na Arábia Saudita, Burgan, no Kuwait, e Safaniya, também na Arábia Saudita. Esse é um campo offshore de água rasa. Esses campos foram descobertos há muitas décadas e todos eles já estão em declínio de produção, embora continuem sendo grandes campos, os maiores campos do mundo e com volumes expressivos de reservas remanescentes. Recentemente, a Arábia Saudita auditou suas reservas, os mesmos auditores que fazem auditoria das reservas da Petrobras, de Golier, e eles verificaram que as reservas eram até um pouquinho maiores do que os sauditas falavam. Então, campos de petróleo gigantes e supergigantes são um ativo estratégico para qualquer país no mundo, embora a gente saiba que vai haver uma transição energética, essa transição vai demorar décadas, e o petróleo, ele também, além de ser um combustível que propicia que a gente se movimente, propicia que a gente pegue nossos aviões com querosene de aviação e vá a qualquer lugar no mundo, né? A gente também tem bens produzidos pelo petróleo através da indústria petroquímica que estão ao redor da gente na nossa vida das mais diversas formas. Então, a gente recentemente viu
viu a questão do atentado na Arábia Saudita com drones, relacionado com a guerra que está havendo lá no Iêmen, e esse atentado tirou de um momento para o outro 5 milhões de barris da produção saudita do mercado, da oferta de petróleo mundial diariamente. Isso tem um impacto no preço, teve um impacto no preço, mas não deveria ter um impacto no preço do Brasil, porque se nós não tivéssemos seguindo uma política de paridade com o preço internacional, nós que produzimos o nosso petróleo com um custo de extração no pré-sal menor do que $10 o barril, não sei se está 8, 7 o custo de extração, nós poderíamos sim ter uma proteção para que nosso preço de petróleo, nossos preços de derivados no mercado interno não fossem afetados por fatos como esse, da forma que outros países que são importadores de petróleo são afetados, porque não produzem seu próprio petróleo. Os Estados Unidos, imediatamente após o atentado, resolveu usar 30 bilhões de barris da sua reserva estratégica, que fica armazenada em cavernas de sal, que é de 645 milhões de barris. A gente pensa assim, é muita coisa, mas os Estados Unidos é o maior consumidor de petróleo mundial, consome diariamente 20% da produção mundial de petróleo, são 20 milhões de barris, um pouco mais do que isso, que os Estados Unidos consomem diariamente. Então, essa quantia que eles vão colocar no mercado, dá para suprir aí 6 milhões durante 5 milhões, que foi o que saiu da produção, durante 6 dias, mas é só isso. E outra coisa, o volume total que eles têm de reserva, com um consumo normal da sociedade americana, daria apenas para 62 dias. Então, é importante ter reserva, é importante ter para a segurança energética de um país, mas a gente vê que os Estados Unidos são um grande consumidor de petróleo mundial, apesar de serem grandes produtores, são grandes consumidores que ainda importam uma parte expressiva. Agora, voltando para a Arábia Saudita, que é o tema aqui do slide, o que a gente observa? Observa que 3/4 da produção saudita vem de apenas 4 gigantes, que são Gawar, Quraish, Safania e Shaiba. Em agosto já tinha tido um atentado contra Shaiba, que não chegou a dar o resultado que esse último atentado deu. Então, a gente observa que da produção saudita, que é uma produção extremamente expressiva, a maior produção de um país da OPEP, e a gente tem, assim, primeiro, segundo e terceiro lugar de produção mundial de petróleo, um revezamento entre Estados Unidos, Arábia Saudita e Rússia. Esses são os países que produzem muito petróleo, sendo que a Rússia e a Arábia Saudita são grandes produtores e grandes exportadores de petróleo. Mas os Estados Unidos, quando a gente vê o balanço da importação e exportação, a gente vê que os Estados Unidos andam exportando aquilo que ele está produzindo em excesso, até por causa do perfil das suas refinarias, do perfil do petróleo produzido nos não convencionais, que é um petróleo extra leve, que tem um mercado limitado na oferta mundial a cerca de 15 milhões de barris por dia. Ele não tem o mesmo mercado que um petróleo leve, que um petróleo intermediário a leve, que produz toda uma outra gama de derivados a partir do refino. Então, nós temos como grandes exportadores, grandes produtores e exportadores, Arábia Saudita e Rússia. E a gente quer ressaltar nesse slide a importância dos campos gigantes para a produção total de um país que vive disso. A Arábia Saudita está procurando diversificar sua economia face à transição energética que vai ocorrer em décadas, mas vai ocorrer, e está investindo muito nessa diversificação e inclusive na parte petroquímica. Agora vamos olhar para o nosso pré-sal. O que nós temos aqui são os campos do pré-sal. Nós temos como supergigantes, ou seja, campos que têm reservas superiores a 5 bilhões de barris de petróleo. Lula, nós temos Búzios e nós temos um complexo de Bebigões, Sururus e Ataputs, que são, na verdade, 3 acumulações fisicamente falando, mas que, em função de termos 2 regimes, que é a concessão no miolo, na de Iara, e a parte da seção onerosa no entorno de Iara, nós tivemos, então, a declaração de comercialidade dessas 2 áreas, resultando em 8 campos, que são
norte e sul de Berbigão, norte e sul de Sururu, oeste de Itapu e Atapu. Esse complexo como um todo, durante a declaração de comercialidade, foi afirmado que teria então um volume de óleo equivalente recuperável superior a 5 bilhões de barris, sendo portanto possível considerá-lo como um supergigante. Nós temos também os campos gigantes de Mero, que é a antiga área de Libra, Sapinhoá, antiga área de Guará, Sépia, antiga área de Nordeste de Tupi, que é uma área da seção onerosa, Lapa, antiga área de Carioca, que foi vendido por Pedro Parente com a operação, inclusive, assim que a lei do Serra passou, é uma área sob concessão, Itapu, que é a antiga área de Florim, da seção onerosa, sul de Lula, sul de Sapinhoá e Sépia Leste. Só é campo quando tem uma declaração de comercialidade efetivada e um plano de desenvolvimento submetido, né, à Agência Nacional de Petróleo, que então aprova esse plano e o plano vai ser executado e o petróleo vai ser então produzido para gerar riqueza para a sociedade. Nós temos outras acumulações importantes no pré-sal, a acumulação de Carcará, uma acumulação muito importante, muito expressiva, uma acumulação descoberta pela Petrobras. A Petrobras furou poços de avaliação, fez testes de formação, verificou a excelente qualidade do reservatório, excelente qualidade do petróleo e baixo índice de contaminantes. Mesmo assim, a administração Pedro Parente vendeu esse campo por 2,5 bilhões de dólares para a estatal de petróleo norueguesa, a Equinor atualmente, antigamente Statoil. E esse campo, na verdade, não é um campo ainda porque não foi feita a declaração de comercialidade. A Agência Nacional de Petróleo ela prorrogou o prazo para o andamento dos trabalhos até que houvesse o leilão que ocorreu no governo Temer da área norte, né, onde extravasa a acumulação, e é uma área da União, e essa é uma área então que está sob desenvolvimento, sobre avaliação para que haja uma declaração de comercialidade. Nós temos também a acumulação de Pão de Açúcar, que também ainda não foi feita a declaração de comercialidade, mas já é mencionado no livro de Campos Gigantes da APG de 2017. Aqui nós podemos ver os 5 livros da APG, os 5 memoirs, né, sobre campos gigantes, e a gente vê o seguinte, que o Brasil sempre esteve presente. No primeiro memoir do Harbaus, ele trazia os campos, 6 principais campos do Recôncavo, Água Grande, Curacica, Dom João, Miranga, Taqui e Candeias. No segundo memoir, já trazendo os campos da década de 70, né, a gente tem Namorado, que era então um campo extremamente importante, e no terceiro memoir, de 78 a 88, a gente tem nossos primeiros gigantes do pós-sal da bacia de Campos, que foram Albacora, descoberta em 1984, e Marlim, descoberta em 1985. Depois disso, muitos outros gigantes foram descobertos, e foi essa produção da bacia de Campos que manteve a gente até recentemente, quando o pré-sal passou à frente. Isso aconteceu em 2014, 2015, a gente ainda tinha Roncador como o principal produtor. Se eu não me engano, foi em 2016 que Lula passa à frente de Roncador. E Sapinhoá também, né? Então, esses desenvolvimentos do pré-sal foram muito importantes e mudaram a importância relativa das bacias. Mas é muito bom a gente lembrar o quanto a bacia de Campos ainda é importante para a gente e historicamente. Ela, então, no quarto memoir da APG, a gente teve Barracuda e Roncador. Roncador foi o nosso campo gigante, descoberto em 1996, e o desenvolvimento dele, então, já foi nos anos 2000, já sobre o final do regime do monopólio. Aqui nós temos o último livro, que traz os campos gigantes da década de 2000 a 2010, onde a gente deveria ter quem? A gente deveria ter, como nosso maior campo, Búzios. Depois a gente deveria ter Lula. Depois a gente deveria ter Sapinhoá. São todos campos muito importantes que fazem jus a estar aqui. E a gente vê nesse memoir que não tinha tanta descoberta assim tão importante convencional, porque nesse memoir, com o aumento da descoberta da importância relativa dos não convencionais e com a falta de descoberta
de convencionais com bilhões de barris de reserva, né, de supergigantes no mundo, aqui a gente já teve uma inclusão de plays não convencionais nesse memoir, foi o primeiro. Aqui a gente já tinha um aumento da participação dos campos gigantes de gás. Aqui nós temos, então, Libra, que hoje em dia é o Campo de Melo, que é um campo muito importante, gigante, operado pela Petrobras, e a acumulação de Pão de Açúcar. Nós, muitas vezes, não sabemos tudo que a história, né, ela tem para nos contar. E a importância da gente conhecer os fatos que tentam esconder da população como um todo é muito grande. Então, a espionagem. A gente vê hoje em dia o Snowden, o Edward Snowden, tendo que morar na Rússia, sem poder voltar para o seu país, sem poder ser um cidadão com liberdade de transitar. Por quê? Porque denunciou a espionagem em cima de Dilma Rousseff, nosso então presidente, em cima da Petrobras, em cima do pré-sal. E a espionagem que a gente viu recentemente, ela sempre existiu nesse assunto do petróleo, né? E a gente quer mostrar um pouquinho disso com esse slide que fala do relatório Neary. O relatório Neary, ele foi um relatório elaborado para a CIA, trazendo informação de todos os campos gigantes que haviam sido descobertos até o ano de 1975. E então os americanos achavam que Namorado seria o nosso primeiro gigante, reconheciam que a gente tinha feito um tremendo esforço exploratório e gasto uma quantia muito grande, investido muito dinheiro na exploração nos últimos 25 anos, 1978, menos 25, 1953. Então, a criação da Petrobras, a empresa estatal de petróleo e gás com monopólio até 1995, com monopólio de petróleo e gás, a Petrobras foi, então, fundamental, né, em toda essa nossa história de petróleo e gás brasileira para gerar a energia que move a nossa sociedade. E os americanos aqui, os espiões da CIA, então, ficaram sabendo, né, que a gente tinha feito esse esforço, que a gente tinha feito esse investimento. Tem um livro também, do Ricardo Bueno, sobre petróleo, a face do petróleo, porque querem destruir a Petrobras. Esse livro também mostra muito bem isso, mostra como a Petrobras ela fazia um investimento muito grande, perfurava muitos poços, apesar de ter muito menos equipamentos de sondagem, né, marítima do que os americanos. Era o segundo em perfuração no mar, em 1978, 1979. Então nós fizemos sim um grande esforço para suprir a nossa sociedade de petróleo e nós sempre correspondemos à expectativa da sociedade brasileira. Isso é muito importante falar. Desculpa, eu quero só voltar um slide para falar sobre um outro fato. Os americanos estavam mal informados. A gente já tinha descoberto o nosso primeiro campo gigante na bacia de Sergipe-Alagoas, na parte de terra, com Carmópolis, em 1963, a partir de uma reavaliação, um reestudo, após o relatório Link, né, que tinha sido um pouco pessimista. Nós tivemos então a descoberta de Carmópolis, que foi o nosso primeiro campo gigante, que é um campo extremamente importante para a nossa unidade de Sergipe-Alagoas. A gente tem hoje em dia uma política de desmonte da Petrobras que erradamente está tirando a Petrobras do norte e nordeste, quer concentrar a Petrobras no sudeste e entregar de mão beijada os ativos que a gente tem no norte e nordeste, inclusive com uma pressão muito grande da Agência Nacional de Petróleo para que a gente venda nossos campos, para que a gente entregue campos que são produtivos, que são possibilidades de ser utilizado como um campo escola para treinar tecnologias que possam ser aplicadas depois em campos em cenários mais complexos. Então, nada disso é uma boa política de Estado. Isso são políticas de governo que estão ocorrendo agora nesse cenário contra o qual a gente tem que lutar. A sociedade brasileira precisa se manifestar. Vamos continuar aqui na apresentação. Esse aqui é Búzios. Búzios, o nosso maior supergigante. Esse é um quadrinho de reprodução
do SUMAR exploratório, que fica na página da ANP e que só está atualizado de acordo com o Boletim Anual de Reserva de 2015. Ou seja, não está incluindo aqui nenhuma informação geológica que tenha sido adquirida com os poços perfurados a partir dessa data de 31 de 12 de 2015. E o pré-sal nunca esteve parado. Embora muita gente diga, né, essa mentira, porque é uma mentira, muita gente diz e muita gente repete sem saber, o pré-sal, ele bateu a barreira dos 500 mil barris quando o Serra estava fazendo campanha lá do seu projeto de nos tirar a operação exclusiva. E hoje em dia o pré-sal já responde por 3/5 da nossa produção diária de petróleo, e isso é cerca de 1,5 milhão de barris de petróleo vindos do pré-sal. E é uma província extremamente importante, que ocorre nas duas bacias de Santos e Campos, e estratégica para o Brasil. Agora, nenhum outro campo é mais estratégico do que esse campo aqui. Vejam bem, aquele volume que eu falei, né, o volume de petróleo in situ desse campo, contabilizando só esses poços antigos aí até 2015, é de cerca de 30 bilhões de barris. Se a gente colocar o gás na forma de equivalente energético, isso vai para 35,7, quase 36 bilhões de barris. Nós temos, então, uma acumulação, 30% disso, né, vai dar o quê? Vai dar um volume de equivalente recuperável da ordem de 12, 13 bilhões de barris. Isso é extremamente significativo. Tá? Nós já colocamos em produção, já iniciamos a produção em 4 unidades de 4 FPSOs, a P-54, a P-55, a P-56 e a P-37. Teve uma delas que, com apenas 3 poços, ela completou sua capacidade diária de produção de 150 mil barris de petróleo, e isso é muito expressivo. Um dos poços estava produzindo mais de 60 mil barris por dia. Isso é um volume assim, são os maiores produtores de petróleo mundiais, os poços do pré-sal atualmente. Atualmente no mundo, os maiores produtores de petróleo são os nossos poços de pré-sal. Em outros momentos, nós já tivemos poços produzindo muito, poços venezuelanos, poços mexicanos, poços em carbonatos capturados, que produziam realmente muito, mas a gente hoje, né, nós somos os campeões em produtividade. E esse é o campo que eles querem leiloar o excedente em 6 de novembro desse ano. A gente não pode deixar que isso aconteça. É muito importante que a sociedade brasileira lute contra isso. Em 24 de junho de 2014, houve uma reunião do Conselho Nacional de Política Energética, presidida pela própria presidente Dilma Rousseff, onde foi apresentado, debatido e aprovado a possibilidade de contratação direta da Petrobras para produzir o excedente dos campos de Búzios, Florim, que virou Itapu, das áreas do entorno de Iara, que hoje em dia são Atapu, norte-sul de Berbigão, norte-sul de Sururu, e da área nordeste de Tupi, que é o campo de Sépia. Produzir então a Petrobras em regime de partilha com a União, esse petróleo, e isso então, agora no governo Bolsonaro, foi desmontado. Eles estão querendo fazer esse leilão. Isso vai prejudicar muito a sociedade brasileira, porque a propriedade de um campo de petróleo desse tipo não se transfere para multinacionais. Nenhum país que descobrisse um campo dessa possança, que tivesse condições de explorar, como nós já demonstramos ter, iria fazer isso para atender o interesse daqueles países importadores, países que precisam que o nosso petróleo do pré-sal entre rápido para tentar evitar um aumento do preço do petróleo já previsto a partir de 2025, né, pela Agência Internacional de Energia e outros órgãos. Então, nós temos, hoje em dia, que lutar pela manutenção da nossa soberania, pela nossa segurança energética, pela defesa desses campos fundamentais para a geração de energia futura para o Brasil. Comparando Búzios com os maiores campos, essa é uma tabela, tá, da APG também, disponível também em Stanford, e a gente pega aqui os maiores campos. Muitos desses campos hoje em dia já foram, né? Hoje em dia não são tão importantes quanto já foram no passado, mas quando a gente coloca o nosso campo
de Búzios, a gente vê que nós ocuparíamos então a 25ª posição. Seríamos então o 25º mais importante campo de petróleo do mundo. Isso comparando, na maioria, com campos do Oriente Médio. Você tem algumas exceções da América do Norte, do Bay e Cantarrel do México. E algumas exceções da Rússia, né, hoje em dia, mas a maior parte dos campos aqui são do Oriente Médio. Aqui nós temos um slide onde a gente vai mostrar algumas coisas. Primeiro, mostrar que Lula é um campo fantástico também, que foi nosso primeiro supergigante descoberto pelo Poço de Tupi, perfurado em 2006, né? E que nós, então, hoje somos os maiores produtores de petróleo em águas ultraprofundas com esse campo. Mostrar também, aqui é um gráfico do endividamento da Petrobras e o fluxo de caixa, mostrado pelo gerente Grissoli da Petrobras, que hoje em dia está na BR, numa apresentação de 2018, é bem recente, no Petrobras Day, se eu não me engano. E aqui, o que a gente observa? Que o endividamento da Petrobras, ele aconteceu de 2010 até 2014. E o que estava acontecendo para ser necessário esse endividamento? Porque ninguém fala, né? A Lava Jato ganhou muitas manchetes, a Vaza Jato está mostrando o que realmente a Lava Jato foi e qual o papel dela, mas ainda não chegaram no papel dela na questão do petróleo e gás brasileiros, como deve chegar no futuro próximo, eu espero. Mas em relação ao investimento e endividamento, entre esse período de 2010 e 2014, o que estava sendo feito pela Petrobras aqui no Brasil? Na área de exploração estavam sendo desenvolvidos o supergigante de Lula e o gigante de Sapinhoá, maior pagador de royalties para o estado de São Paulo, né? São campos extremamente importantes para a gente. A gente deve observar que, para fazer um paralelo, no Mar do Norte, o primeiro campo foi descoberto em 1969 até 1975, para fazer o desenvolvimento das novas tecnologias necessárias para explorar aquela bacia, né? Para explorar aquela riqueza da sociedade norueguesa. Foram investidos mais de 11 bilhões de dólares do que os americanos gastaram para mandar o homem à Lua. Então, a magnitude dos recursos necessários para fazer com que uma província magnífica como é o pré-sal realmente produza a riqueza para a sociedade é uma magnitude elevada. E foi isso que justificou esse endividamento. E a gente sabe que tem um gap entre você, de fato, fazer o investimento e você iniciar a produção e começar a oferir as receitas. Isso faz parte da indústria do petróleo, né? E é exatamente isso que a gente quer destacar. Outra coisa que estava acontecendo nesse período também estávamos fazendo toda a exploração das 6 áreas definitivas da seção onerosa. Então, os poços, os compromissos do programa exploratório mínimo dessas áreas, eles eram cumpridos e muitas vezes pela complexidade, né, do reservatório, do campo, que era um campo grande, então tinha que se verificar a eventuais compartimentações ou fazer teste de longa duração para poder elaborar melhor o que seria então os equipamentos de produção definitiva. Esse também foi uma grande causa de investimento no AIP durante esse período. E a gente nunca deve esquecer o que estava sendo investido em outras áreas, nos gasodutos também, na parte do refino. Então, até começar a crise em 2014 do preço do petróleo internacional e começarem a depredar a Petrobras, que eu acho que a melhor palavra é essa, a fazer uma privatização fatiada da gente, né? Começou devagar com o Bendini, mas ele já deixou encaminhada, né, a venda da NTS, aí veio o Pedro Parente, já conseguiu, além de pegar o que estava encaminhado, vender Campos Gigantes de Carcará, né? E agora a gente vê o desmonte na mão de Castelo Branco e Guedes prometendo ser bem maior. Então a sociedade brasileira, ela tem que se mobilizar para defender isso aqui, para defender que o nosso país, o investimento que foi feito, ele está gerando riqueza, né? E essa riqueza, ó, a gente pode observar que o fluxo de caixa fica positivo
já aqui, ó, antes de 2015. Então não havia nenhuma necessidade de se vender ativos lucrativos que vão impactar na redução da lucratividade futura da companhia, como foi feito por essas administrações passadas, como está sendo feito atualmente. Então, outra coisa que a gente tem que olhar, esse gráfico que ele mostrou, do break-even price, que é o preço mínimo que você tem que vender no seu petróleo para aquilo ser econômico. E quando a gente compara aqui, o pessoal está muito bem, obrigada. Por quê? Esses aqui são os países da OPEP, ninguém melhor que eles, né? São os grandes produtores, exportadores, possuidores de grandes jazidas, maior parte no Oriente Médio. Mas, então, tem um break-even price que varia muito, mas bastante competitivo. Aqui nós temos América do Norte com Tight Oil Tier 1 e aqui o nosso pré-sal. Então, o pré-sal é extremamente competitivo, aquilo que eu falei que uma produtividade dos poços é muito elevada, é da ordem de dezenas de milhares de barris por dia, a média de produtividade. Isso faz com que o nosso custo operacional seja baixo e com que a gente tenha, então, o bilhete premiado. Não foi um bilhete premiado porque foi resultado do esforço de inúmeras gerações que construíram a Petrobras. Mas no sentido da riqueza, é um bilhete premiado sim, que deve ser defendido e protegido pela sociedade brasileira. Aqui nós vamos olhar um pouquinho da parte de engenharia, porque a gente estava numa semana de engenharia, e a engenharia é uma das áreas mais afetadas desse país, com a crise que se abateu sobre nós, com o desmonte das nossas empresas de engenharia depois da Lava Jato. A gente não vê em lugar nenhum do mundo, quando a gente tem um problema de corrupção, que vai ser combatida a empresa. Se combate a corrupção, mas não a empresa, muito menos a empresa que foi vítima. No caso, a Petrobras foi vítima. A gente pode pegar o escândalo do diesel com a Volkswagen, escândalo da Toyota. A gente vê os países defendendo suas empresas, mas aqui no Brasil, a mídia, né, ficava diariamente, até o impeachment da presidente Dilma Rousseff, mostrando tubos carcomidos no principal telejornal brasileiro, que chega em 99% dos lares brasileiros, tubos carcomidos, jorrando dinheiro deles, como se a Petrobras fosse um grande ralo, um sumidouro de dinheiro que nada produzisse para a sociedade brasileira, o que é uma grande mentira, né? O que foi de prejuízo gerado, é claro que é um prejuízo sério, mas a gente observa que o que foi feito através das vendas é muito mais pernicioso para a empresa. E outra coisa também, o próprio dinheiro que eles recuperaram, eles querem se apossar. É uma situação assim vergonhosa. É como se você for roubado, você vai na delegacia, eles recuperam teus bens, mas ficam com uma parte. É isso? É inacreditável até. Bom, aqui são as principais tecnologias pioneiras e o link para que a pessoa clique e veja. E o principal é essa apresentação aqui, que eu acho que tem uns 4 minutos, onde você vê um grande resumo de tudo isso aí. Então, é o Brasil, a engenharia nacional, a capacidade de realizar